O ponto de vista de hoje vai conversar com o deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid, montada na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Ele vai nos falar como anda a comissão, o que tem sido produzido até agora e o que poderá acontecer ao final dessa comissão parlamentar de inquérito. Deputado Kelps Lima, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para falar para o nosso telespectador e a nossa telespectadora sobre a CPI do Covid aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Nelson. É um prazer enorme estar aqui com uma figura inteligente que conhece a política do Estado como poucos. Kelps, quando começou a CPI, qual é a perspectiva do tempo que ela vai continuar, quando ela vai terminar e quantos deputados participam da comissão? Uma CPI ela é aberta pelo prazo de 4 meses e ela pode ser ampliada por mais 2. A CPI começou 4 de agosto, termina dia 2 de dezembro. E eu acredito que se ela for adiada, não será por 2 meses, será por 10, no máximo 15 dias. Esse foi o cronograma que nós fizemos. A gente conseguiu dar uma adiantada grande na primeira metade da CPI, o que vai facilitar a segunda metade. Ela é composta por 5 deputados estaduais. A CPI do Rio Grande do Norte tem 3 deputados de oposição, eu, deputado Getúlio Rego e Gustavo Carvalho, e 2 do governo, o deputado Francisco do PT e George Soares. O regimento exige que se um for relator, o outro tem que ser presidente. Por isso que eu sou presidente e o relator é o deputado Francisco do PT. Francisco do PT é o relator Ele é o relator da CPI. Agora, quais os tópicos mais importantes que estão sendo focados nessa CPI? A CPI ela tem um foco muito objetivo. Nós não estamos julgando a qualidade da gestão da governadora, nem as decisões que ela tomou do ponto de vista administrativo, mas 12 processos que têm indícios fortes de irregularidades, perda ou desvio de dinheiro público. São 12 processos que são investigados em caráter objetivo. Quando eu aceitei ser presidente da CPI, coloquei a seguinte condição para os deputados. 1, a gente não fazer pré-julgamento de ninguém. Não escolher um alvo pré-determinado e construir a CPI para atingir aquele alvo. Nós iríamos analisar os fatos, os processos e as pessoas que cometeram irregularidades iriam emergir dessa investigação. Então essa CPI está tendo esse cuidado e ao final, e essa foi a segunda condição, a gente ter coragem de inocentar quem foi inocente, mesmo que seja nosso adversário político, e indicar os culpados, mesmo que sejam aliados. Então não há nenhum perigo de no final da CPI nós não indicarmos aqueles que consideramos que cometeram delitos contra o povo do Rio Grande do Norte. Então, mais ou menos, é um pouco diferente da CPI que terminou de acontecer em Brasília, onde ficou muito claro para todo mundo uma avalanche de problemas com relação ao presidente da República. Eu sou advogado, então não tenho como olhar para uma CPI e não ter uma visão jurídica. Quase todos os atos daquela CPI são nulos. Ontem eu li uma matéria num portal de notícias importante do Brasil que nos bastidores os ministros do Supremo já admitem que aquele relatório, do ponto de vista jurídico, ele não vale quase nada. Isso aconteceu por quê? Porque eles se preocuparam mais em fazer política do que fazer uma investigação. Seria importante o Congresso Nacional fazer investigação, inclusive sobre o Consórcio Nordeste, que é um objeto de um desses 12 processos. Mas eles optaram por fazer política. Fazer política em investigação é fracasso na certa. O que é o Consórcio Nordeste? Eu sei, mas eu queria que você dissesse, porque nós temos alguns telespectadores que ouvem falar do Consórcio Nordeste, mas não têm um conhecimento muito profundo sobre o que significa isso. O que é um consórcio público? É você juntar 6 cidades vizinhas para economizar dinheiro, por exemplo, elas construírem um lixão para descarregar todo um aterro sanitário único. Elas se juntam para, por exemplo, ter as mesmas ambulâncias para transportar um paciente para Natal. O Consórcio Nordeste é uma ferramenta de gestão prevista em lei que você uniria os 9 estados nordestinos para economizar dinheiro, por exemplo, em compras, desenvolver políticas públicas em conjunto. Então, o consórcio é esta ferramenta, e é uma excelente ferramenta de gestão. Mas, como toda ferramenta,
ela não tem moral. A moral está na mão de quem usa. É igual um martelo, que serve para bater na cabeça de alguém e matar e para pregar um quadro de Tarsila do Amaral na parede. A moral está na mão. Infelizmente, a atual composição de governadores e gestores do Consórcio Nordeste provocou um dos maiores fracassos e escândalos da pandemia. A compra dos respiradores será o foco principal dessa investigação da CPI? É sim, porque foi o que causou mais prejuízo financeiro, é o que nós temos mais evidência de corrupção, inclusive com confissões já por parte dos empresários, e se tornou um escândalo nacional. Então hoje é o grande fato jurídico, a grande investigação da CPI, e que nós estamos nos debruçando muito sobre ela e trabalhando, inclusive, que esse tema seja federalizado, porque nós precisamos levar para Brasília, porque a gente viu que foi um grande esquema, inclusive com braços em São Paulo, desse esquema através da cidade de Araraquara. Que coisa! Agora, vocês da comissão vão pedir quebra de sigilo das pessoas envolvidas na compra desses respiradores que nunca chegaram aqui? Já pedimos. Pedimos de Carlos Gabas, que é o secretário executivo do Consórcio Nordeste, porque ele quem fez a transação para que 4 milhões desses 48 fossem doados em respiradores para a cidade de Araraquara, cujo prefeito Edinho do PT foi colega dele no ministério da ex-presidente Dilma, e os demais sigilos nós recebemos, Nelson, essa semana, por coincidência, um inquérito do STJ que já com vários sigilos quebrados. A gente está estudando esses sigilos nesse momento, se for necessário a gente pede mais alguns, mas eu acho que do Consórcio Nordeste, com os sigilos que nós já temos quebrados, já dá para avançar muito nas investigações. Qual o envolvimento do governador da Bahia e da governadora do Rio Grande do Norte e do próprio coordenador do consórcio, esse Carlos Gabas? Essas 3 pessoas, o ex-presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, atual governador da Bahia, Carlos Gabas e Fátima Bezerra, foram ordenadores de despesa desse prejuízo. 5 milhões de reais do povo do Rio Grande do Norte foi perdido, 30 respiradores não foram recebidos. Então, nós estamos investigando os 3 em circunstâncias diferentes, e eu digo com muita tranquilidade, até agora não há nenhum indício de corrupção por parte da governadora. Muita gente pergunta, porque quando a gente fala que está investigando, já se imagina logo corrupção. E numa investigação como essa, você tem 2 focos. As improbidades administrativas, que tem punições cíveis, cassação de mandato, proibição de contratar com a gestão pública, e as criminais que dão cadeia. Até agora, contra Fátima Bezerra, não tem nenhum indício de corrupção, mas tem fortíssimos indícios e elementos de cometimento de improbidade administrativa. Vocês também, vocês da comissão, também vão solicitar a quebra de sigilo do ex-secretário da Casa Civil da Bahia, o Bruno Dauster? Sim, com certeza o sigilo dele precisa ser quebrado para analisarmos. Ele é um dos principais suspeitos de ter participado do esquema de corrupção, o ex-chefe da Casa Civil da Bahia. E os empresários envolvidos, todos eles terão o sigilo? Já tiveram, e a gente já teve acesso no STJ, mas todos eles já confessaram o crime. Todos eles já confessaram e indicaram outras participações que estão sendo investigadas. Agora, o Carlos Gabas, recentemente, foi ouvido pela CPI e ficou silente. O que significa isso? Primeiro, uma falta de respeito enorme com o povo do Rio Grande do Norte, que paga o salário dele. Né? Ele não colaborou com as investigações, ele não pode ser condenado por ficar em silêncio, porque esse é um direito constitucional que ele tem. Mas, Nelson, eu tenho quase 30 anos de militância na área jurídica. É muito raro, muito raro, uma pessoa inocente ficar calada no depoimento. O bom advogado pede para o inocente falar em qualquer circunstância. Mesmo que ele fale uma besteira, mesmo que ele erre uma data, mesmo que ele erre um dado, o juiz vai saber se ele está mentindo ou não. Um juiz experiente, um promotor experiente, um advogado experiente como eu estou, sabe. Agora, geralmente, quando o cliente é culpado, o advogado orienta para ele ficar em silêncio. Então, a postura de Carlos Gabas, além de não ter sido correto com o povo do Rio Grande do Norte que paga seu salário, nos obrigou a quebrar o sigilo dele, porque as dúvidas que ele poderia tirar, ele se recusou a tirar.
Se recusou a tirar. Se recusou, por exemplo. A gente queria saber por que danado ele pegou 4 milhões do dinheiro do Rio Grande do Norte e pediu para o empresário doar para a cidade de Araraquara. Qual a justificativa dele? Ele veio para administrar o consórcio Nordeste, para defender os interesses do povo nordestino. Se tivesse fazer alguma doação de dinheiro, ele fizesse para Mossoró, para Caruaru, para Vitória do Conquista na Bahia. Por que para Araraquara? Por que Pedinho do PT? É, realmente muito complicado isso. Isso é muito complicado. Agora, essa compra foi... Quem assinou esse contrato pelo Rio Grande do Norte? Foi a governadora ou foi o secretário? Aí é que está, Nelson. Eles pagaram sem assinar o contrato. Nem leram o contrato. Pagaram sem assinar? Sem assinar o contrato. E sem ler o contrato. Pagaram antecipado. Há uma empresa que funcionava num apartamento, que nunca produzia um parafuso de respirador. Uma empresa especializada em importação de produtos derivados da maconha, que não tem nenhuma conotação com os respiradores. E essa empresa era uma mera empresa laranja, que era fácil de descobrir isso com a investigação básica, que aqui o governo do estado não fez, para lavar o dinheiro, porque mais da metade do dinheiro era só para propina. Meu Deus do céu. O plano era contratar essa empresa e ela contratava outra para produzir os respiradores. E o lucro, que era metade do dinheiro, era dividido entre comissões, lucro e propina. Essa divisão. Olha a coincidência. Adivinha a empresa que foi contratada para fabricar os respiradores onde fica? Araraquara de novo. E este empresário de Araraquara, simplesmente, o dinheiro caiu na conta, ele sacou, quando foi fazer bloqueio só tinha R$200 mil, não entregou um parafuso de respirador. Prejuízo gigantesco. Absurdo, de vidas. E o governo do estado aqui, e isso a governadora responde, não teve o menor cuidado, o menor zelo com o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte, única e exclusivamente porque quem estava gerenciando o consórcio eram aliados do seu partido. Você vê que realmente foi algo que está justificando a CPI da forma como você colocou há pouco, com critérios investigativos e não propriamente políticos, mas investigativos sobre a ótica jurídica. Agora, a CPI vai protocolar algum pedido para que o Rio Grande do Norte deixe o consórcio Nordeste? Vai, sim. Na próxima semana a gente está esperando só terminar a análise desse inquérito do STJ e próxima semana a gente deve pedir, dentro da CPI, a retirada do Rio Grande do Norte do consórcio Nordeste. Deputado Kelps, em junho do ano passado, 2020, representantes daquela empresa foram presos na Bahia. O Rio Grande do Norte pagou 4,9 milhões de reais por 30 respiradores que nunca chegaram. Nem o dinheiro foi devolvido, um prejuízo gigantesco para o nosso Estado. A pergunta é, está sendo apurado em alguma ação civil e ação penal na Justiça esse desmando? Temos duas investigações, uma civil e uma criminal, além de outras em Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Uma criminal, que é no STJ, porque um dos investigados é o atual governador da Bahia, Rui Costa, e há uma civil. Infelizmente, o Rio Grande do Norte não optou por entrar com uma ação própria na Justiça para fazer essa cobrança. E entrou numa ação proposta lá na Bahia. E, ora, você se associa a alguém que está sendo investigado por desviar o dinheiro para cobrar o dinheiro, você não está fazendo uma boa associação. Era para o Rio Grande do Norte ter uma ação à parte, que interessasse ao povo do Rio Grande do Norte e não os gestores da Bahia, que são suspeitos de desvio. E há um inquérito no STJ, que a CPI já teve acesso, é sigiloso, e a gente viu também que teve muitos erros na apuração feita na Bahia por membros do governo da Bahia. Tanto é que a gente está aprofundando as quebras de sigilo que foram feitas e analisadas na Bahia, que hoje se encontram no STJ. Por que esse assunto, que é tão grave, não fez parte da CPI do Senado Federal? Olha só, o consórcio Nordeste também é uma ferramenta política de contraponto ao governo federal. Então não interessava aos governadores do Nordeste e os deputados que apoiam esses governadores fazer investigação sobre uma operação que foi desastrada para eles e operada por alguns deles.
O relator da CPI, Renan Calheiros, o filho dele é governador e faz parte do Consórcio Nordeste. Então, a CPI, na minha opinião, de forma absolutamente equivocada, não federalizou esse tema. E, tecnicamente, ele deveria ser federalizado, vou lhe explicar por quê, Nelson. Um consórcio, ele se equivale juridicamente a uma autarquia interfederativa. Ela tem várias unidades da federação participando. Qual o estado competente dos 9 para investigar? A União poderia fazer essa investigação através do Congresso Nacional e da Procuradoria-Geral da República. Então, não levar o problema do Consórcio Nordeste para o Congresso Nacional foi uma decisão política dos governadores do Nordeste e as suas bancadas federais. Voltando um pouquinho para o problema local, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, ela solicitou que, ao ser bloqueado valores, esses valores possam ser ressarcidos, o que foi gasto pelo Rio Grande do Norte possa ser ressarcido ao nosso governo? Na integralidade, pelos empresários, é impossível porque eles gastaram boa parte do dinheiro. Só o empresário de Araraquara, Paulo de Tasso, dono da BioGeoEnergy, que iria fabricar os respiradores, só para você entender, tinha uma empresa intermediária que foi paga pelo Consórcio Nordeste e contratou outra para fabricar, porque essa daqui era só para lavar o dinheiro da propina. Este empresário aqui sacou o dinheiro todo da conta. Ninguém acha mais esse dinheiro. Só tem uma chance do Rio Grande do Norte receber uma parcela maior desse dinheiro. É se nós identificarmos os agentes públicos envolvidos e bloquearmos seus bens. Por isso que essa investigação é importante. Mas dificilmente os estados do Nordeste terão ressarcidos todo o dinheiro que investiram nesse negócio desastrado, mal sucedido e mal intencionado. Significa dizer que o Rio Grande do Norte deu a Deus mesmo esse dinheiro. Há uma parte do dinheiro, com toda certeza. Uma parte dos valores foram bloqueados, mas menos da metade do que foi gasto. Agora, o governo do Estado tem dito, eu já ouvi inclusive uma declaração, dizendo que não é vantajoso para o Estado a saída do Consórcio Nordeste. E como a gente viu há pouco tempo, você explicou que vai ser solicitado isso, por que é que o governo do Estado defende a permanência do Rio Grande do Norte nesse consórcio? Exclusivamente porque é administrado por um membro do mesmo partido da governadora, porque não há nenhuma vantagem em participar do Consórcio Nordeste, nem administrativamente, nem do ponto de vista moral. Administrativamente, você tem um diretor do Consórcio Nordeste desviando recursos daqui para mandar para a cidade de Araraquara. Isso publicizado e confessado. Ele pediu para 30 respiradores serem doados para Araraquara. Exatamente os mesmos 30 que deveriam vir para cá. Então, não há moral em Carlos Gabas para continuar presidindo e o Rio Grande do Norte aceitar. Segundo, o Rio Grande do Norte gasta R$1 milhão por ano para o gerenciamento do Consórcio Nordeste. Cargos, alimentação, passagens diárias, assessoria de imprensa. Tudo para criar cabides de emprego para a turma que gerencia o Consórcio Nordeste, que é do partido da governadora. Se eu sou governador e tenho um consórcio, o que é que eu iria fazer para a gente gastar menos dinheiro? Vamos ceder servidores do Estado. Faz o trabalho home office. Só um prédio alugado em Brasília, R$30 mil por mês de aluguel. Isso é uma tapa na cara do contribuinte potiguar. Então não faz sentido, nem do ponto de vista moral nem administrativo, enquanto houver essa composição de governadores que está sendo conivente com esse crime, o Rio Grande do Norte permanecer no Consórcio Nordeste. Agora, Kelps, eu ouvi o controlador-geral do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes, dizer que essa parceria desde 2019 tem sido importante porque tem trazido economia de outras compras, como medicamentos. Isso é comprovado? Não, isso não tem nenhuma comprovação disso. Tanto é que eu tenho cuidado, Nelson, ao dar entrevistas, de dizer os números, de dizer os fatos. E o controlador, com todo respeito a ele, mas ele tem dado entrevistas não como controlador, mas como agente político partidário da governadora. Ele não cita nenhum número. Então, isso não faz nenhum sentido. Ele esteve
na CPI. E ele mesmo declarou que esses casos são passíveis de punição. Então, eu lamento, primeiro, o controlador ter essa posição, e se você sair na rua hoje e perguntar se o cidadão potiguar quer continuar financiando o consórcio Nordeste, eu tenho certeza que mais de 90% não quer. Uma outra pergunta que não me quer calar. Quando começou a ser questionado esse problema, qual a participação do TCE do Rio Grande do Norte com relação a esse absurdo que aconteceu? O TCE tem uma investigação sigilosa sobre o consórcio Nordeste. Ele ainda não tem uma posição definitiva. Mas se o TCE tratar essa questão do consórcio Nordeste como ele trata as prefeituras do interior, a governadora vai receber uma punição gigantesca. Porque não é possível que o TCE seja tão ríspido em relação às prefeituras e brando em relação ao governo do Estado. Eu sou da área, eu conheço as questões jurídicas. Claro que o TCE não pode tomar uma posição política, muito pelo contrário, né? Tem homens muito preparados lá, tem uma assessoria técnica impecável do TCE, impecável, e ele precisa ter uma posição firme em relação a esse absurdo que foi essa compra, onde você não checou a qualificação da empresa, uma empresa com capital social de 100 mil reais, a segunda nota fiscal da vida dessa empresa foi essa venda, de 48 milhões. Recebeu antes de assinar o contrato, tiraram as cláusulas de seguro do contrato, que permitiria, por exemplo, a devolução do dinheiro, tiraram lá dentro do consórcio Nordeste, tinham as cláusulas e eles tiraram. Uma operação desastrada, há de se ter alguma punição para isso. Você imagina quem perdeu o emprego, quem fechou o negócio, quem ficou com sequela, quem perdeu amigos e parentes, olhando uma compra desastrada dessa, com confissões de corrupção, e ao final ninguém ser punido. Na CPI isso não vai ocorrer. Se o Tribunal de Contas vai optar por esse caminho, ele tem todo o direito de optar em não punir. A CPI, zero chance de não sair punição severa contra os envolvidos nessa operação desastrosa e mal intencionada. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o que é que ele fez ao tomar conhecimento desse problema? Eu não tenho nenhuma notícia de nenhum andamento por parte do Ministério Público Estadual acerca das questões do consórcio Nordeste. Você não tem conhecimento não tenho. Do que tem sido não. feito? Inclusive, nós oficiamos o Ministério Público para saber se ele estava investigando alguns dos casos que a CPI investiga, e a resposta foi que não. Então, só se tem algo muito sigiloso que eles não querem compartilhar conosco, o que é legítimo. Sobre o TCE, o que é que disseram para você? O TCE compartilhou. Compartilhou. A investigação sigilosa está no TCE. Está bem atrasada. Nós já temos muito mais documentos do que o TCE. Inclusive, nós iremos enviar essa documentação para o Tribunal de Contas do Estado ao final da CPI. Que esse é um caminho. Ao final da CPI, até para o seu telespectador entender, porque a sua entrevista, de todas as que eu dei agora, já dei entrevista no Brasil todo, foi a mais didática, Nelson. Você é muito experiente. Quem ouviu falar da CPI dentro do consórcio Nordeste, assistiu essa entrevista e vai sair sabendo tudo. Como é que uma CPI termina? Um relator apresenta o parecer dele acerca do que ele viu, indiciando e absolvendo pessoas. É dado um prazo de 1 semana para os demais deputados analisarem, e na semana seguinte a gente vota o parecer definitivo, o relatório definitivo, alterando aquilo que a gente discorde. Isso é o normal, e como o relator é da base do governo e a maioria é da oposição, eu acredito que terão muitas modificações. Aprovado o relatório, ele é encaminhado para o presidente da Assembleia Legislativa, para as Assembleias Legislativas estaduais dos seus estados, para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, e eu vou enviar também para a Procuradoria-Geral da República e para o presidente do Congresso Nacional, porque envolve a investigação direta de 12 governadores, né, e indireta de outros 7. É isso, então, que a gente pode esperar ao final da CPI, em dezembro, a remessa desse relatório finalizado, pós a aprovação dos deputados, para todas essas instituições? Sim, a gente vai enviar. Esses inquéritos, eles têm prioridade, ele obrigatoriamente tem que passar na frente de todos os outros. E eu acredito que antes da campanha eleitoral do ano que vem, várias ações serão impetradas do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil. Deputado Kelps,
Eu só tenho que renovar os agradecimentos. O programa nosso é muito bacana, já são 10 anos de programa, entrevistando sobre pessoas maravilhosas como você, competentes. Agora, o tempo é muito exíguo. O diretor já mostrou o reloginho 3 vezes, dizendo que está se exaurindo os 30 minutos. Mas eu não posso concluir o programa sem trazer de volta a sua palavra para você se dirigir ao nosso telespectador. Nelson, eu que agradeço ao telespectador dessa entrevista. Você é um homem muito inteligente, muito experiente, muito gentil, cordial. Então é uma entrevista que a gente entra se sentindo bem e sai se sentindo melhor. Muito obrigado. E parabéns pela condução da CPI. E desejo muito sucesso e que a gente possa, talvez, recuperar um pouco esse baita prejuízo que tivemos.